Bom dia a todos, nessa manhã de domingo, força total, Deus no comando, como sempre. Já estou chegando aqui num povoado de... Não, que povoado não é um povoado. Povoado que é distrito de Gonçalo. Já passei aqui uma vez, mas o parceiro, nós compramos uma bolacha aqui num supermercado que tem. Aí ele comprou um Guaraná, nós merendou, ficou descendo. Dessa vez também aqui vem de Pedras Altas. O calçamento, da vez que eu passei aqui, não era calçamento não, era terra. Tem uns 3 anos mais ou menos que passei por aqui. Muito tempo. Bom dia. Quadra esportiva, escola. Chama, força total. Deixa eu ver o que eu tava pensando, eu tava com uma palavra, eu até esqueci. O coração da mãe, não, o amor da mãe é que não o amor de Jesus Cristo, né? E hoje, o mundo hoje está sendo destruído, as pessoas, os filhos, e os filhos da terra em geral, obedecessem seus pais, suas mães. Na terra poderia ter violência, mas não tanto que nem tem hoje, né? Muitos filhos rebeldes, filho matando pai matando filho, muitas coisas ruins no mundo. Então, Deus ele se entristeceu de ver a sua criação da maneira que está desse jeito. As pessoas morrendo pelo algo que não pertence a eles, né? Defendendo algo que não pertence a eles mesmos. Então, é melhor de tudo nessa vida você morrer por Cristo, vai ser um mártir. O mártir é um pregador do Evangelho de Cristo. Morrer pelo amor ao Evangelho de Cristo, de que você defender coisas que não são suas, que não lhe pertencem. Mesmo se for algo que lhe pertence deste mundo, seja terra, seja o que for, não vale a pena você morrer por coisas terrenas deste mundo, porque isso tudo fica, ninguém leva nada. Então, Deus está triste com esse pessoal desse mundo da violência, né? Essas pessoas, homens violentos, sanguinários, eles têm que entender, ter essa visão de águia. Eles deitam para dormir, mas quem levanta ele é Deus, né? Pela misericórdia. Eles têm que entender também que se Deus virar as costas para ele, ele pode deitar e não acordar mais, mas ser morto. Então, Deus, ele não é vingativo, Deus não é vingativo, porque ele dá chance a essas pessoas mal para se arrepender dos seus atos errados e se entregar seus caminhos para Cristo, fazer aliança e ser leal. Leal significa fiel, então é a morte, né? O apóstolo Paulo, voltando um pouquinho, Saulo, a Bíblia fala que Saulo era romano, né? E Saulo ele era um homem que ele perseguia os cristãos naquela época, né? Naquela época perseguia os cristãos, louvado seja Deus. E a Bíblia vai nos dizer, Espírito e Verdade, que Saulo ele perseguiu Estevão. Estevão era um mártir, né? Um mártir é que pregava a palavra de Deus, né?
Naquela época, o cristianismo era proibido, né? Mas os mártires, né, os servos de Deus pregavam a palavra. Porque eles sabiam que tem uma vida após a morte. Se eles morressem ali, o homem poderia matar o corpo, mas o espírito não. O espírito vive, né? Louvado seja Deus. E a palavra de Jesus fala, não temos homem que mata o corpo, mas não pode matar o espírito. Mas temos a Deus, que pode destruir o corpo e o espírito. Então, a fé do cristão é essa. Então, o cristão, ele não tem medo da morte. Não, com todo assim, respeito, né? Fazendo o bem, pregando a palavra, não fazendo mal a ninguém. Então, a Bíblia fala que Estevão, Saulo perseguiu Estevão. E Estevão foi predejado na praça, em público, para todo mundo ver. E naquela época era proibido pregar o cristianismo. Então a Bíblia vai nos dizer, louvado seja Deus, que ali quando as pessoas estavam predejando Estevão, ele olhou para o céu, ele viu ali a glória de Deus. Ele viu a glória de Deus. E ele morreu alegre, porque ele estava partindo desse mundo para o outro. Louvado seja Deus. Então, Saulo, ele lançava os cristãos na prisão, prendia os cristãos, batia, judiava. Né? Certo dia, os cristãos foram pregar a palavra de Deus na cidade de Damasco. Louvado seja Deus. A Bíblia fala que Saulo convocou o exército romano, né? Que Saulo era romano, convocou o exército romano e foi para a cidade de Damasco para prender todos os cristãos. No caminho, a jornada, louvado seja Deus, nessa perseguição, a Bíblia, você vê, meus irmãos, que Deus sempre está do lado certo, nunca do lado errado, viu? O certo Deus defende, o errado Deus não defende não. Então a Bíblia fala que, agora eu vou falar aqui, não tenho certeza se ele estava no cavalo ou se era a pé, mas provavelmente bem que ele estava no cavalo. Aí disse Saulo ia prender os cristãos, que ia pregar a palavra de Damasco, e a Bíblia fala que houve um vento forte, uma ventania forte, e Saulo cai do cavalo. Cai do cavalo, quando ele cai do cavalo ele fica cego, que antes ele enxergava, né? Fica cego, não enxerga mais nada. Tem uma voz brada do céu, Saulo, por que tu me persegue? Por que tu persegue o meu povo? Então assim, qualquer ser humano que persegue um cristão aqui na terra, ele sendo leal a Deus e fiel a Deus, o preço que ele paga é alto, viu? Porque assim, cristão verdadeiro, que prega a palavra de Cristo, que não anda nos caminhos errados, que não anda em bar, não anda bebendo, não anda fumando, não anda fazendo nada errado, Deus tem um amor muito grande por ele. Então, os anjos do Senhor acampam ao redor dele. Então, o que acontece? Aí os homens que estavam mais salvos, louvado seja Deus, não entenderam o que estava acontecendo com Saulo. Pegaram ele, botaram no cavalo e levaram para o palácio. Lá botaram ele no palácio, ele cego, sem enxergar. E o soldado que estava, mas ele não entenderam o que estava acontecendo. E a Bíblia fala que Saulo, ele cego, ele começa a jejuar sem comer e sem beber. E aí eu creio que ele também estava em oração, louvado seja Deus. Então a Bíblia fala que havia um homem chamado Ananias, louvado seja Deus. Deus fala com Ananias num sonho, Ananias, vai até a casa de Saulo de Tarso, você vai trabalhar na rua direita e trabalhar na rua da esquerda, e falou a direção onde era a casa. E Ananias disse, mas Senhor, aquele homem é perigoso, aquele homem perseguia os cristãos, ele participou da morte de Estevão, era um homem perigoso. Aí Deus disse, Ananias, vá. Ele foi. Aí ele chega, bate no palácio, bate na casa onde Saulo está. Ele manda entrar, Ananias entra, mesmo tremendo, né? Que tinha medo, todos os cristãos tinham medo de Saulo, né? Aí Ananias entra e Deus disse a Ananias num sonho, né? Que quando ele chegasse na casa de Saulo, ele ia estar jejuando e orando. Está jejuando, estava não sei quantos dias sem comer. Então Deus disse que era para Ananias arribar as mãos
fazer a posição de mão, que é arribar as mãos, né? E orar sobre Paulo, sobre Saulo. No momento que Ananias começa a orar em Saulo, as escamas dos olhos de Saulo ia cair e ele ia voltar a enxergar. Louvado seja Deus. Então Ananias faz o que Deus ordenou. Ora, faz a posição de mão, ora, as escamas dos olhos de Saulo caem, ele volta a enxergar. Saulo é batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e ele começa a buscar primeiro, a buscar mais, e ele já não participa mais Saulo já não participa mais do exército, ele não participa mais do exército romano, não. Agora ele já é cristão. Então, como ele começa a aproximar dos irmãos em Cristo, de Barnabé e os outros irmãos cristãos, aí os irmãos ficam com medo. Aí Barnabé, não, isso aqui é Saulo de Tarso, que se converteu ao cristianismo, é um homem de Deus agora, ele está conosco na caminhada. Os cristãos, tudo meio com medo. Saulo começa o ministério a pregar a palavra de Deus, e Deus fala: Saulo, assim que tu perseguir meu povo, tu também será perseguido. Louvado seja Deus. Então, a Bíblia fala que certo dia Deus disse: de Saulo, eu mudarei o teu nome de Saulo, vou mudar para Paulo. Então Deus deu o nome de Paulo. Aí Paulo começa o ministério. Ele foi pregar em certa cidade. Deus falou: não vá, que lá você vai ser perseguido. Paulo, nas viagens dele, ele viajou para vários países aí, para vários países pregando a palavra de Deus. E a Bíblia fala que na embarcação, os próprios cristãos começaram a perseguir Paulo, né, querendo matar Paulo. Conspirou contra ele, né, querendo matar ele. E ele tinha as outras igrejas, tinha a igreja de Efésio, de Coríntios, outras igrejas lá na Bíblia. A Bíblia fala, louvado seja Deus, que ele pregava a palavra, e o dinheiro que arrecadava das outras igrejas, ele trazia para ajudar os pobres, as viúvas e os necessitados, os órfãos, né? O dinheiro era para isso. Então, foi um grande homem, um grande mártir aí que pregou a palavra. Certo dia, Paulo senta mais Barnabé e disse: Barnabé, eu vou até a cidade de Roma pregar o evangelho que Deus mandou ir lá. E Barnabé diz: mas Saulo, tu não pode ir lá não, que em Roma lá é perigoso. Se você for, meu irmão, você pode ir preso e pode ser morto. Mas Deus quer, meu irmão, que eu vou lá pregar a palavra. Eu estou sendo enviado por ele, eu vou. Então, se eu não me engano, eles que na Bíblia fala que ele foi, ele prega a palavra lá, e Paulo é preso, lançado no cálice, e lá ele escreve uma carta dentro da prisão. Não era bom que eu estivesse aqui nessa prisão, mas no lado do Senhor. Lado do Senhor que eu exerci no céu, né? Então, Paulo, só com suas vestes, meus irmãos, só com as vestes, a sua Bíblia, um evangelista verdadeiro. Hoje tem muitos que estão pregando pelo dinheiro, né, pelo amor às almas. Porque quem tem amor às almas, pega, que seja uma caixinha, vai para uma praça dessa aí, prega a palavra de graça. O verdadeiro evangelho é você visitar assim, algumas casas, visitar a casa das pessoas, fazer um culto ali na casa de alguém, pregar a palavra, falar do amor de Jesus, fazer visita. Porque nos tempos de Jesus ele não pregava em tempo não, meus irmãos. Jesus ele andava em aldeia em aldeia. Aldeia que é assim, município pequeno, né? Eu passei ali povoado pequeno. Então chegava no povoado, ele pregava a palavra, se retirava da multidão, chegava no outro lugar. Jesus, praticamente, eu creio, né? Que ele descansava debaixo de uma árvore dessa aí, ó. Ali eu creio que ele se alimentava, né? Ficava debaixo da árvore e descansava. Mas o Criador, a Bíblia fala que ele... A Bíblia fala que o filho do homem não tinha casa para inclinar a cabeça não, né? Então ele pregava durante o dia, eu creio que nem descanso ele tinha quase. Então pregava durante o dia, à noite ele subia para o Monte das Oliveiras para orar, para buscar mais intimidade com o Pai, né? Louvado seja Deus. E hoje a corrupção está tão grande mesmo na terra. Hoje, quem é que quer pregar de graça? Ninguém. Tem igreja hoje, prega de graça aí. Mas tem umas aí que só o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus.
Quando eu digo a verdade, eu digo verdadeira. Espírito tem verdade sem medo de errar. Se alguém abrir uma igreja aí para assim, eu vou cobrar. E o certo era assim. Se abrir um ministério, eu vou cobrar aqui só da luz, da água, e de produto de limpeza. É uma das coisas necessárias que usa nos banheiros, né? Se caso, meus irmãos, a casa de oração precisa fazer uma reforma, a gente vai arrecadar um dinheiro aí entre os irmãos para pintar, né? Se tem um banco que está ruim, que não está desconfortado, os irmãos, a gente vai comprar um banco novo, né, mais macio, um exemplo, né? E o dinheiro que arrecadar aqui todo mês, toda semana que seja todo mês, eu vou comprar a cesta básica. Primeiramente eu faço assim, compro um carro aberto, seja um carro aberto, comprar a cesta básica, o dinheiro que eu arrecadar da igreja de nos oferta, não é para mim. Esse carro vai ser para distribuir cesta básica as comunidades pobres, né? Por exemplo, no sertão, que tem pessoas carentes que vivem só ali da roça, e a pessoa planta, praticamente não colhe mais nada. Só tem um benefício do governo, mas não é lá essas coisas, né? Então ajudar as pessoas carentes, ajudar a pessoa que está doente, que não é aposentado, não recebe nada. Então, ajudar com roupa, né? O papel da igreja é esse. Então muitos não querem fazer isso. Então Deus, ele deixa tudo acontecer, mas no dia todos vão ser julgados. Não tem por onde correr, né? Mas o papel da igreja verdadeira é esse, é ajudar o seu próximo ali. Ajudar o seu próximo. Não é juntar riqueza não. A corrupção do mundo está em geral. Esse mundo aqui não vai demorar muito tempo para Deus exterminar ele não. Primeiramente, Deus está dando oportunidade para as pessoas da terra se converterem. Porque assim, tem um tempo para Deus, né? Deus não está dando um tempo para as pessoas se converterem, na verdade. Tem um tempo determinado e quando Deus fechar a porta da graça que arrebatar a igreja, certamente aqui vai acontecer muitas coisas ruins. Vai acontecer muitas coisas ruins na terra, né? Então as pessoas têm que estar preparadas. E fala assim, que você morreu e entregou a vida para Cristo, você não vai permanecer mais nesse mundo, né? Quem ficou, que vai passar por muito sofrimento, né? Então hoje, muitas pessoas, às vezes, ri de alguém que está indo para a igreja, fala que a pessoa é fanática demais, isso, aquilo, outro. Rapaz, é melhor você ter uma vida em oração com Deus, ter comunhão com Deus, guardar a sua alma do que você andar no caminho dos pecadores e fazendo coisas erradas que não agrada a Deus. O ruim é isso aí. Essa vida que nós vivemos aqui é curta. Aqui é passageiro, lá no céu eternamente. Então, pega a visão diária. É melhor você sofrer pelo amor a Cristo, viver para Ele, e após a morte você entrar na Nova Jerusalém. E os bancos são de ouro, as ruas são de ouro. Lá não tem sol, não tem lua, lá não tem choro, não tem morte, né? Então, a melhor riqueza não é o dinheiro aqui da terra, nem a riqueza da terra, é lá no céu. E nenhum ladrão pode roubar, nem as taças pode corroer. Lá ninguém pode tomar. Então o maior tesouro é isso aí. É lá no céu. Tem cristão verdadeiro, homem de Deus, mulher de Deus ainda. Guarda a palavra de Deus, que sabe que tem outra vida depois da morte. E aí, garoto? Tem outra vida depois da morte. Vou encerrar o vídeo aqui, com a glória de Deus. Que Deus continue abençoando cada um de vocês poderosamente na terra dos viventes. E fica na paz e siga esses conselhos da palavra. Se você seguir a palavra, seguir a Deus, você será, naquele grande dia, você vai receber seu galardão no céu. Seja servo de Deus. Não seja servo do inimigo das nossas almas. Seja servo de Deus. Porque quem pratica o bem é servo de Deus. Quem pratica o mal, certamente é servo do inimigo das nossas almas, né? Então, pega a visão de águia. Só Jesus salva, liberta
prepara e leva para o céu. É melhor você dormir um sono profundo, tá com Deus, de que tá no caminho da escuridão. Imagina aí você, um exemplo, fazendo essa simbologia aqui. O cara faz muita maldade na face da terra, muito mal mesmo, muitas coisas ruins. Aí ele morre, né? Não estou julgando não, ele morre. Quando ele cair no chão, louvado seja Deus, o espírito dele vai sair do corpo, né? O espírito dele vai sair do corpo. Então ele vai olhar, ele vai olhar para o chão, vai ver o corpo dele, ele vai olhar para a direita e para a esquerda, vai ver o que? Escuridão, nenhuma luz. No momento ele vai chamar por Deus, vai chamar pelo pai, pela mãe, por Deus. Vai se arrepender de todos os atos ruins que ele cometeu aqui na terra, de crime, assassinato, tudo. Vai se arrepender e não tem mais salvação. E a Bíblia fala que quando morre, eu já li essa palavra há muito tempo já, né? Quando morre um cristão, no plural, a Bíblia fala assim, quando morre um cristão que vem buscar os anjos. E quando morre uma pessoa que fez muita coisa ruim, a pessoa, ele que morreu sem a salvação, que vem buscar os demônios, né? Então aquela pessoa é grita, ringir de dente. Eu estou falando isso aqui, não é criticando ninguém não. Se você quiser buscar salvação, se arrepender dos caminhos tortuosos, entregar sua vida para Jesus, você vai ter a vida eterna. Mas se você andar no caminho errado, na vida errada, meu filho, você morreu, já foi. Lá você pode clamar por Deus 24 horas e não vai te ouvir mais não. Deus pode ouvir tuas orações, teus pedidos aqui da terra em vida. Tu pode se arrepender aqui, tu pode ser salvo. Mas se tu se arrepender, não volta para trás. Porque se você fazer aliança com Cristo e ficar no pé na igreja, o pé no mundo, também perde a salvação. É ser leal. Deus conhece os verdadeiros que servem a Ele. Deus conhece. Deus conhece. Então é a visão. A visão é um alerta para aqueles que estão na igreja, que às vezes está de aparência ali. E igreja não é compromisso você estar todo dia lá não. Você tem que ser fiel a Deus, fazer aliança, não andar se prostituindo, não andar bebendo, não andar com mentira, louvado seja Deus. Não querer nada que é dos outros, só o que é seu. Ser honesto. Ter um caráter, ser um homem que tem caráter. Honrar o seu pai, a sua mãe e a Deus. Se caso levantar alguma acusação contra a sua vida, não se preocupe não. O seu advogado está lá no trono. Porque assim, meus irmãos, tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você vê, o que você fez, Deus está vendo. Então, Deus, Ele olha para nós com os olhos como chama de fogo. Louvado seja Deus. Então, queira sempre fazer o bem. Pega a visão de águia, Deus no comando. Vou encerrar o vídeo aqui, força total. Essas palavras não é para criticar ninguém, não é para condenar ninguém jamais, porque o julgamento e a condenação vai pertencer a Deus, não é eu. Amém? Que o nome do Criador seja louvado eternamente. Se todos pegassem a visão de águia na terra, acaba com a violência, né? Mas nem todos dão ouvido à palavra. Quantos rebeldes, ignorantes que não deram ouvido o conselho nem da mãe, nem do pai, e nem da palavra de Deus e está debaixo do chão. Então hoje em dia, meus irmãos, não existe homem valente. Todo homem é igual, todo homem tem atitude, não existe um maior do que o outro, né? Pega essa visão de águia. É melhor você andar com paz no seu coração, ter Deus na sua vida, respeitar todos, amar todos e fugir da aparência do mal. A visão é essa. Deus abençoe a todos, poderosamente na terra dos viventes, amém?